Podcasts. Cara ouvinte, quem fala é a Luciana Vendramini e estamos começando a segunda temporada do meu podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro? Vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental, né? É isso. Sejam bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. Meu convidado de hoje é o artista plástico Duda Penteado, um artivista que vive entre os Estados Unidos e o Brasil há quase 30 anos, realizando performances, vídeos, instalações, murais, esculturas, pinturas e outras práticas plásticas. Os trabalhos de Duda têm como referência temas significativos e atuais, voltados à paz, globalização, diáspora, dupla nacionalidade, injustiça social, identidade cultural, sustentabilidade, entre outros fenômenos geopolíticos e sociais do século XXI. Duda fez muitas exposições em galerias, instituições culturais e museus nos Estados Unidos, Brasil e na Europa. O que você experimentará ao conhecer mais sobre Duda e sua obra é a arte de um intelectual. O trabalho de Duda não pode ser relegado apenas a um movimento ou a um determinado país. É claramente a arte de um pensador global. Ai, bem-vindo, Duda! Ai, gente, eu queria ler tudo sobre você, porque você é muito gigante, assim, todo o seu trabalho que você faz. E, gente, deixa eu te falar, eu vim toda colorida, porque nós vamos falar de arte, cérebro direito, tudo que envolve o seu trabalho. Seja muito bem-vindo. Eu sei que você veio para o Brasil e eu te lacei. E é isso, seja bem-vindo. Obrigado, Lu. E aí, Duda, vamos começar falando Vamos lá. que você é um artivista. Esse gênero, ele é totalmente seu. Eu queria que você falasse o que é o artivismo. Tá, o artivismo, na verdade, de uma forma simples, ele é a junção de duas palavras, arte e ativismo, né? E é um combinado muito legal que, na verdade, ele representa a essência dele é um artista que não está pensando somente em criar uma obra de arte. Ele está pensando no contexto, no ecossistema de como a arte funciona dentro de um contexto sociopolítico, cultural. E é um pensamento mais profundo de reflexão, onde você começa a trabalhar com equipes e desenvolver o porquê que você está fazendo aquela obra, como é que ela funciona, ela tem que estar amarrada com um projeto de comunidade, ela merece um filme para ser divulgado, como você cria todas essas camadas para esse projeto poder ter um impacto social e, digamos, de uma forma que mais me interessa, né, um impacto intelectual, um impacto educativo, né? Eu acho que a arte, ela é um elemento muito poderoso, porque eu sempre falo isso, quando a gente começa a falar de religião sempre tem, essa religião, ela é a outra, ela pode acrescentar, mas pode dividir. Mas a arte, ela leva essa conversa para o meio, ela pode abrir portas e ajudar as pessoas a repensarem pontos e situações dentro de uma situação que pode envolver cor, música, filme, você entendeu? Então não é simplesmente palavras e um pensamento, é uma experiência. Sim. E o ativismo pode, eu acho que hoje em dia que a gente vive num mundo globalizado, com tanta tecnologia, ele pode ser usado e trabalhado de formas incríveis, né? Tanto assim, de agora e desse estúdio pode estar em diversas partes do mundo ao mesmo tempo, por exemplo. Exatamente, porque agora a gente não tem mais esse controle, né? A mídia, ela tá por si só criando vida. E Duda, você tá aqui no Brasil, eu sei que você vai trazendo um trabalho gigante para cá, não sei se você pode falar um pouco disso,
antes de você falar, que eu quero muito saber o trabalho que você fez nas Torres Gêmeas e para as Torres Gêmeas, tudo que você faz lá fora, né, que a sua vida é lá fora. Fala pra gente. Então, eu acho que tem alguns projetos que foram importantes. Um foi da virada do milênio, que é a queda das torres. Eu vi elas caírem a olho nu. Eu Nossa. estava do outro lado do Rio Hudson, na cidade de Jersey City, o meu estúdio era ali. Eu vi direto as torres caírem. A minha esposa me liga quando o avião tinha batido na primeira torre. A gente subiu no topo do prédio, eu, um curador e mais uns amigos, e que a gente estava numa reunião de um projeto de arte e a gente olhou um pro outro e falou, cara, que acidente maluco. E dali a pouco, pum, vira o segundo avião e bate na segunda Vocês torre. viram isso? Quando o segundo avião bate na segunda torre, eu falei, cara, isso não é um acidente. Isso é um ataque. E aí, olha, eu vou fazer essa reflexão que é uma coisa muito louca. Veja bem, todos os filmes que o mundo vai acabar, por onde que ele acaba? Ele acaba em Nova York. Ah, O Homem-Aranha está em Nova York, o Godzilla invade por Nova York, King Kong. King Kong, todo mundo está em Nova York. Aí eu falei, caramba, meu, isso Gente, tá acontecendo alguma coisa de verdade. profético. E aquilo foi um momento, assim, muito, muito profundo, muito louco, assim, muito instintivo. E naquela coisa de eu digerir o que estava acontecendo, a imagem da pintura, não sei como, da pintura de Pablo Picasso, a Guernica, veio na minha mente. E eu não pensei em nada no momento, mas todo mundo saiu de lá correndo, e enfim, foi uma loucura, né? Gente, você assistiu isso? Eu vi as torres caindo a olho nu, né? Eu tô tentando, assim, realizar que você assistiu a olho nu. Viu o Exato. primeiro avião, depois o segundo, e aí você percebeu que era um ataque. E a gente um virou pro outro e falou, isso aqui é um ataque. E eu sempre chamo isso, esse foi a melhor pior vista, né? Porque assim, o ângulo era direto, você estava vendo a olho nu, entendeu o que estava acontecendo, de frente, uma situação horrível, louca, né? Uma situação que marca, eu acho que em termos do que vira o mundo depois do World Trade Center, né? A Sim. questão das pessoas agora terem câmera em todo lugar, mudar toda a questão de você passar por aeroporto, por diversas máquinas. Foi depois, né? O mundo nunca mais foi o mesmo depois do World Trade Center. Essa questão do terrorismo, onde tá, quem é, Sim, quem não virou é. uma neurose. Virou uma neurose e aí o mundo começa a ter 500 mil câmeras, né? A gente começa a perder a nossa liberdade de ir e vir sem ser registrado. Eu acho que é um marco na história, na psicológica e comportamental do ser humano ligada ao que a tecnologia começa a fazer daquele momento então. Nossa. Então, o World Trade Center, no mínimo, é essa reflexão mundial, né, que acontece, e o mundo inteiro muda, né? Entanto que as questões de você ir e vir ficaram muito mais complicadas depois do World Trade Center. Extremamente complicadas. Exato. E até mesmo o nosso abalo emocional, né? Depois disso. Essa neurose de tanto policiamento. Então, teve um abalo emocional muito forte, né? O mundo inteiro. A gente viveu assim, naquela época mais, uma tensão de que algo terrível pudesse acontecer a qualquer momento, né? Mesmo Nova York, que depois disso eles ficaram com muito medo que isso pudesse continuar. E você morando lá, você olhando esse acidente, essa tragédia, e você pensou no Picasso, no quadro dele, da Guernica. Então, aconteceu algo muito pessoal nessa história. A minha irmã, Cristine, e o marido dela, Matheus, moravam a 2 quarteirões do World Trade Center na época. Nossa. Eu não consegui falar com ela. E eles tomavam o subway ali no World Trade Center e iam para ali perto do Central Park, onde eles trabalhavam na época. E eu não sabia se eles tinham morrido ou não. Eu não consegui falar com eles quase 2 dias. Sério? Você ficou sem comunicação Não 2 tinha como, dias? não, tudo parou, assim, sabe aquele filme apocalíptico que a gente tem, que a gente vê toda hora nos filmes? Foi a sensação que teve. O FBI entrou pro lado de Jersey, depois descobriram que existia uma conexão do estado de New Jersey para Nova York, alguns terroristas estavam desse lado, inclusive parece que tinha uns na cidade que eu morava.
porque existia uma comunidade muito grande árabe lá, enfim, começaram... Foi uma coisa maluca, parecia aquelas coisas de filme, e eu não consegui falar com ela por 2 dias, e ela conseguiu falar com a minha mãe, e minha mãe me ligou. E falou, não, a tua irmã tá viva, tá tudo certo. Então, eu não só passei um momento, acho que foi histórico, um momento pessoal, e isso foi registrado no meu projeto, tá, foi registrado no meu livro, porque eu acho que a arte, ela trabalha junto, assim, que eles falam hand to hand, né, assim, junto com a questão da vida, como a vida acontece. A vida é a inspiração da arte, a arte é a inspiração da vida, elas vão juntas, né, Sim. e ali eu passei um momento assim muito pessoal e um momento assim, um momento histórico global, né, da virada do milênio. E depois aconteceu quando eu comecei a fazer o projeto do World Trade Center, Que que projeto é esse, eles Duda? eles doaram, né? Eles doaram, eu comecei a fazer um projeto de um livro chamado Beauty for Ashes. Uhum. E, na verdade, eu fui buscar no Antigo Testamento, que eu adoro estudar teologia, história, Você é um filosofia. CDF, Duda. Eu acho que a inspiração para o artista é a história, a Sim, antropologia, enfim, muito. todos esses materiais que estão aí. O ser humano ele se registra, né? E ele se confere, a jornada do ser humano começa naquela impressão da caverna, né? Eu acho ali é o grande começo daquele criativo, né? Para mim é uma experiência religiosa e espiritual, né? Aquilo é muito além. Só para fazer um parênteses aí, quando eu sempre falo, quando eu estou fazendo uma palestra, que a gente olha para a caverna e fala, essa obra é uma obra genial, mas poucas as pessoas pensam a, a dificuldade que foi fazer aquilo. Não existia luz, eles estavam na Gente. tocha. A tecnologia de ponta na época era uma tocha de luz, porque o ser humano estava sempre atrás da ciência, da coisa nova. Imagina o ser humano na busca de matar mamute para sobreviver ou ser comido por um grande tigre, o A que gente não se seja. colocou nesse lugar, né? Exato. E tirando o seu tempo para pintar uma grande obra na caverna, com Nossa. tocha, que era a tecnologia de ponta, porque eles entravam lá Uma embaixo na escuridão caverna, total. total. O que fez o homem Nossa. fazer aquilo, né? Já era a sua busca Sim. do além, do espiritual, da manifestação maior, criativa do homem. E, e, e criar aquelas obras que tem um movimento incrível e com a tinta de ponta, que era um pó que eles criaram na época, que assopravam, enfim, era também a tinta da época, era uma coisa, foram fazer tinta, imagina, o ser humano na época pré-histórica. Eu acho que aquilo é um marco muito importante, porque marca a possibilidade, o que faz a gente ser um outro ser, porque nós somos animais de uma certa forma, comemos, dormimos, entendeu? Temos questões biológicas e físicas, mas a forma que o cérebro é feito e a possibilidade do homem criar e trabalhar em conjunto é uma coisa divina, né? E eu sempre falo, a manifestação do homem não está na escrita e só na palavra, ela está na música, ela está na dança, ela está na manifestação artística. Uma criança não vai sair falando, ela não vai sair escrevendo um parágrafo ou uma poesia. Ela vai pegar um crayon e vai escrever na parede. Se você jogar um crayon na mão de uma criança, ela vai pegar e já vai fazer a sua primeira manifestação Todas elas da fizeram. caverna na parede da sua casa. Uau, é Veja real. bem. A gente nunca fez essa E a primeira coisa que analogia. a criança faz, imagina quando você põe música. Eles começam a se mexer. Caramba, É que incrível isso. Então, demais. assim, a gente, infelizmente, no mundo moderno, fala que não, o cara tem que saber escrever. Fala, obviamente tem. O ser humano se evoluiu, criou suas línguas e as Uhum. suas formas, mas a sua primeira manifestação é a dança, é o movimento e é um marco de um desenho, na verdade. Fantástico. Cara, quem não tem um sobrinho ou um filho, eu não tenho filho, mas eu guardo os desenhos dos meus sobrinhos. Esses desenhos pré-históricos, que é fantástico, né? Aquele rabisco, aquela... O que eles estão querendo manifestar ali naquele... E a tal da coisa de pintar nas paredes. Então eu lembro que eles eram pequenos, eu falava assim, não, gente, a pessoa que trabalha em casa, ela, as paredes, eu falei, não, deixa, eu gosto, deixa eles pintarem, só não, né, quando invadir os móveis, aí a gente fica meio de olho, mas eu gosto, e eles vão para a parede.
Bom. É muito instintivo. E eu acho que toda mãe, um pai, se puder, devia ter um quarto que pinta ele com aquela cor de... Deixa a molecada, sabe, ir lá desenhar, pintar, dar o giz. Porque, assim, a formação da nossa expressão, ela é dessa forma. Ela não pode ser segmentada. Ela é uma coisa junta, né? Ela é o movimento do corpo, da música, da cor, do... Imagina, você põe a minha neta, quando ela... eu tava fazendo uma pintura no chão, eu lembro até ela hoje engatinhava, ela queria entrar no meio da pintura, ela tava vendo cor. Então, assim, esse Gente, despertar ele já existe. A gente, eu acho é que tem muito que... natural. Exato, Não, e isso que você falou agora não sai da minha cabeça. Essa analogia do homem das cavernas, as crianças pintando. exato. Toda criança foi para a parede Toda pintar. criança. E toda criança vai ir, se você abrir a Não é? possibilidade. Né? Esse poder criativo, né, que você fala, você estuda muito, não só a arte, você estuda muito o cérebro, né? Essa Exato. potência, as nossas conversas sobre a mente, é maravilhoso, assim, porque você dá aulas, você é um cara muito estudioso, aí você consegue trazer a religião, você consegue trazer as questões sociais e a arte, né, a coisa linda do lúdico para a sua obra. Mas aí você não falou da Guernica. Então, voltando para esse assunto que a gente entrou nessa questão da A criatividade. gente entra, a gente muda, a gente volta. Exato. O que aconteceu? O que aconteceu naquele momento, eu percebi como o que acontece, a criatividade, todo mundo trabalha com isso. E quanto mais você estiver aberto para isso, a sua vida vai trabalhar, existe um Sim. encaixe de expressão na sua vida que vai acontecer de uma forma mais natural. Mas o artista, ele está envolvido com isso todo dia. Então, quando eu estava ali vendo as coisas acontecendo e a imagem da Guernica entrou na minha cabeça, eu fiquei com aquilo, alguma coisa vai acontecer. Depois que eu passei toda aquela questão, no final daquele dia, estava todo mundo na rua, todo mundo foi para as igrejas. Aquela névoa, né? Cinza, Uma né? loucura. E aí eu encontrei um amigo meu que sobreviveu ao Trade Center. Nossa. Eu levei ele para um estúdio, gravamos a voz dele, que virou um vídeo chamado Follow My Voice, seguindo a voz de um cara que saiu do prédio, se jogou no chão e teve uma conversa com Deus, se despedindo de todo mundo. Porque E ele achava que ia morrer. que ia morrer. Aí ele vê uma pessoa numa luz, porque estava cheio de fumaça e cinzas. E alguém chega e fala assim: vem pra cá, vem pra cá, pra cá. Ele segue a voz e sai. E ele sobrevive. É esse depoimento eu Que criei depois. renascimento. Eu criei depois um vídeo instalação de antes, durante e depois do Trade Center. Fazendo essa reflexão, né? De como que alguém sobrevive, alguém morre. E aí eu comecei um trabalho, né? Porque eu percebi que aquilo era um momento muito sério. E eu acho que aí a gente começa a entender o que é o movimento do artivista. Não é só criar uma obra. Eu criei um livro com poesias de um poeta, escritor famoso, o George Preston, Dr. Preston, que é um dos poetas, talvez o último a estar vivo do Beat Generation de Nova York, Jack Kerouac, e todo o movimento de Nova York. A gente fez um livro junto e eu criei diversas obras que eram... Que lidariam de uma forma de um sentimento, de algo que transcende. Aí eu percebi assim que o que a obra de arte faz nesse momento? Ela proporciona reflexão. A pessoa, para lidar com a dor, com a perda, primeiro ela precisa falar. Ela precisa passar isso de alguma forma. Ouvir, né? Tirar dentro. Tirar, exatamente. Então, e a arte e essas instalações, eu tive acesso a pedaços da torre do Trade Center. Nossa. Criei alguns memoriais, e quando eu colocava essa escultura no meio da exposição, as pessoas choravam, acontecia uma coisa muito forte. Que ali simbolizava tanta coisa, né? Tem um simbolismo que é concreto, de uma destruição, e das pessoas que, por conta daquilo, se foram, né? Entendo elas chorarem, lógico. Aí começa a acontecer as coisas mais loucas. O PBS, que é a televisão pública americana, descobriu que eu criei. Aí que aconteceu? Eu fiz uma pintura, peguei a obra de Picasso, que é uma obra de referência, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial vira uma obra de referência da paz, enfim, vem para a Bienal de São Paulo em 1950 e pico, depois fica no MoMA.
até a democracia ser restabelecida na Espanha, e viram um marco, tanto que essa pintura da Guernica de Pablo Picasso, ela virou um tapete gigante na ONU. E tá nos nossos livros de colégio. Eu aprendi Exato, isso no colégio. exato. E por muitas vezes as pessoas vão fazer manifestos e relatos de paz na frente desse tapete da ONU. E eu busquei essa pintura, aí eu comecei a entender, assim, essa coisa instintiva, que eu tinha que fazer uma obra, que eu pegava essa obra do Picasso e fazia sobre as torres. E eu fiz uma obra. Que é maravilhosa! E aí... É maravilhoso. E aí essa sua tela, essa obra é muito impressionante. O que você conseguiu transpor ali, tudo que estava na sua... Tudo que você viveu, né? Porque teve uma vivência. É uma vivência a olho nu, né? De você ter visto tudo. Isso é interessante, porque esse impacto foi tão profundo que a única pintura, uma obra de arte que eu fiz até hoje, que eu fiz um desenho completo, foi essa obra. Eu acordei um dia, era meia-noite, eu não conseguia dormir, eu peguei um papel e fiz o desenho completo dessa obra, inclusive com as cores. Eu nunca fiz isso de novo na minha vida. Eu trabalho com uma coisa instintiva, eu vou coletando coisas e materiais, aí eu crio, faço desenhos, enfim. É um processo muito intuitivo. Essa obra, eu fiz o desenho dela completo num papel antes de realizar. E aí, o que aconteceu? O canal PBS dos Estados Unidos, que é o canal público, que tem um material maravilhoso, veio fazer uma matéria comigo. Eu queria saber por que eu fiz uma Guernica do World Trade Center, o que uma coisa tinha a ver com a outra. E a resposta para mim isso é muito óbvia, né? Assim, vindo do ponto de vista americano, como o mundo todo é da América para o mundo, entendeu? Não existe a história antes da América, dos Estados Unidos, por isso que eles falam, aqui é América, somos todos a América, né? Enfim, isso é uma outra conversa, mas na cabeça do americano, por que tem a ver com a Guernica? Eu falei, olha, na verdade é muito simples a resposta. O ataque da guerra do World Trade Center é mais um momento da história da humanidade reinventando a guerra num outro momento e entrando em conflito. Então eu falei assim, entra numa história sequencial, entendeu? Isso é um marco, obviamente, da virada do milênio, mas não é o único marco, a história não começa aqui. Sim. E aí fizeram uma matéria... você foi assim com os dois pés no peito, né? Fui. Porque eu acho que o papel do artivista é trazer... Eu sempre falo, as pessoas perguntam para mim, a arte, o que a arte faz? Eu falo, a arte, ela não dá nenhuma resposta simples. Se a arte for uma grande obra, uma grande coisa, o que ela pode fazer é trazer algumas perguntas para que a gente repense. Então, assim, a arte, ela está casada com a educação, com a transformação, com o repense. O mundo muda, né? As pessoas mudam. Então, assim, a gente tem que sempre pensar qual é o momento que a gente está vivendo na história. E a arte, para mim, é um super veículo para isso. Então, eu dei essa entrevista. Aí aconteceu uma coisa assim mais louca ainda. A jornalista que veio me entrevistar, quando ela está fazendo entrevista no estúdio, ela começa a falar que o noivo dela morreu dentro da torre do World Trade Center. Aí virou a conversa para outro lado e eu comecei a fazer perguntas para ela. Me conta. Demais, meu Deus. Quando a gente termina de fazer essa entrevista, eu viro pro produtor e falo, não corta essa entrevista. Aí eu viro para ele, é por isso que eu estou fazendo esse projeto. Porque esse projeto de arte, ele é um projeto que mexe com a cura pela arte. E escutar as histórias das pessoas, elas poderem contar as histórias, é o começo de alguma coisa. Nossa, total. E ali rolou assim, na câmera, saiu, né? Ficou, o produtor entendeu, era um cara super legal. E ali eu comecei a ter uma experiência muito forte como artivista de realmente sentir o poder da arte como uma coisa de cura, de transformação das pessoas. Choravam em volta. E aí foi assim, a coisa foi os testemunhos que eu tive de saber as pessoas que morreram, as que não morreram, né? Histórias muito loucas. Uma pessoa chegava de manhã e falava, olha, eu tô saindo para pegar um café, quer ir comigo? Não, vou subir. O que subiu morreu, o que foi tomar um café sobreviveu. Deus do céu. E teve milhões de histórias assim, né? Quem ficou, quem não foi. E aí teve muitos amigos, meu tio morreu, fulano tal, e sim. Aí as histórias vão sendo assim, se cruzando, né? Aí vai formando uma teia de muitas coincidências e de pessoas, né? O que você falou, vou descer para tomar um café. O que desceu se salvou e o que ficou
Você vê que sutileza que é o destino, né? É um privilégio, eu acho, nesse momento de poder ser um artista e poder fazer algo que pode refletir a história. E, Sim. e nossa, aquilo foi incrível. E eu conversei com tanta gente. Hoje em dia o museu terminou, eles reconstruíram toda a parte do World Trade Center, vem gente do mundo inteiro. O museu é um museu que conta a história da tragédia. E o museu criou um museu online de artistas do mundo inteiro. Eu estou nesse museu online com diversas obras falando das reflexões que eu fiz. E aí A sua tela tá onde? ela tá em Miami agora. Tá. Ela tá em Miami, mas ela já viajou diversas partes. Ela viaja. Ela viaja e eu acho que essa obra ela tem que um dia pertencer a algum museu, algum memorial do World Trade Center. Sim. Ela não deve pertencer. Já tentaram comprar várias vezes, eu não vendo elas. Eu quero que ela esteja num lugar que o público possa ver, entender, entendeu? Acho que é E uma também coisa. porque conta a sua história daquele momento, né? Que Sim, você viu, viveu. Então ela é muito representativa para você, né? Nesse exato, sentido de estar lá ligado a esse acontecimento trágico, né? exato, E a tela é maravilhosa, é linda, linda. E você vai descobrindo, você vai olhando para a tela, exato. aí você vai vendo, né? As torres. É uma viagem aquela sua tela, Duda. Obrigado. E aí aconteceram duas coisas incríveis com essa pintura. Eu pintei. Agora, eu pintei o que aconteceu depois de um ano, o primeiro ano que eles foram celebrar, fazer um memorial, eles pegaram aonde caíram as torres e fizeram aquelas cascatas de água, né? Uma coisa incrível de você presenciar isso em Nova York. Para mim aquilo é um momento espiritual. Você vê, eles colocaram os nomes de todas as Ah, pessoas que morreram sim. na borda e é uma Fantástico, cachoeira que cai para sim. dentro. Só que eles soltam um holofote de luz toda vez tá tá marcando a data, né? E eu Nossa. pintei os dois holofotes de luz na minha pintura quase 10 meses antes de existir. E um Nossa, dia eu tô Duda. andando ali em Nova York, a minha mulher me liga e fala: olha para cima, olha os dois holofotes de luz. Que foi no primeiro ano, ninguém sabia que eles iam fazer isso. Eu não sabia, não estava Gente, divulgado. Pum, ligaram as luzes, minha mulher falou: olha para cima, as luzes que você Duda. pintou na sua obra. Que E loucura aquilo de foi sincronicidade, de um momento. espiritual até, Duda. Eu acho que a arte ela tem esse caminho, né, de uma coisa profética, que eles falam forthtelling em inglês, que você entra numa dimensão espiritual e você acaba pintando uma Você coisa que não tem isso existe. quando vai pintar? Sim, eu acredito completamente que que o Gênesis, né? Pensa bem, vamos falar de um livro clássico, o livro que mais vendeu no mundo inteiro até Pois hoje, a é. Bíblia. É um livro de alta sabedoria, alta poesia e reflexão. Quando você entra, o Gênesis está falando, in the beginning, no começo, era a palavra. Olha as dicas, a palavra, o poder da palavra, está falando do poder da palavra. Mas depois ele entra numa história contando, que eu sempre falo isso, eu já usei isso em várias referências e inclusive até em algumas palestras. O Gênesis é muito como que foi criado o mundo, cor, divisão, preto, Os branco, dias, os né? dias, e assim, é como se fosse criando uma obra de arte, Que entendeu? fantástico. Essa referência. Tá ali, né? E depois tem uma coisa assim muito mais legal. Tem a grande história que homem anda com o Deus anda com o homem e fala, dá o nome das coisas. Depois ele fala, olha, eu vou dar uma sumidinha por aí, ó. Isso aqui, ó, é sua responsabilidade, cuida disso. Então, Nossa. assim, tem todas essas referências filosóficas, Muito legal te teológicas, ouvir falando de uma que são tão dicas, eu diferente, acho, para a né? humanidade, Aham. entendeu? São dicas para a humanidade. E eu estudo, adoro estudar teologia, estudo Eu faz amo muito também. tempo, a filosofia e história da arte. Então, a gente está falando agora de história da arte, tá vendo? É um momento que Sim. muda o mundo e eu registrei isso e eu acho que a coisa que ficou para trás também, o nome. Da onde veio o nome Beautiful Ashes? Vem de Isaías do Antigo Testamento. Uau. Beauty for Ashes em inglês, porque eles usam em inglês também Beauty for Ashes. Beauty for Ashes é uma troca, entendeu? Beauty
Não, desculpa, eles usam build from ashes, que vem daquilo. Build for ashes é uma troca. Não vem do nada, porque aí quando eu vi aquilo, eu falei, esse é o nome da obra. Não existe beleza na destruição. Imagina, o que você vai tirar da destruição? Sim. Tem morte. Eu consegui entrar no espaço do World Trade Center depois de 2 semanas, porque minha irmã morava lá perto. Quando eu entrei, o nome veio disso. Tinha cinzas no ar Nossa. por 3, 4 semanas, e aquelas cinzas indicavam um cheiro de morte da humanidade. Eu não sei explicar, eu senti aquilo. Tudo, E aquilo que experiência. naquela hora, sensorial, né? E naquela Nossa. hora eu senti e falei, gente, é isso. Build for ashes. Não existe beleza da destruição. É o que você aprende. É um aprendizado. Uhum. Então, a troca não é que tem nada ali. Aquilo a gente está vendo. Infelizmente, deu tudo errado. Nós fizemos tudo errado. É o que a gente aprende. Vamos aprender para brigar pela paz e não brigar pela guerra. E ali eu comecei a construir todo um trabalho com poesia, com obras de arte. E lancei um livro chamado Beautiful Ashes. Lancei minha exposição em Nova York naquele ano do World Trade Center. Já tentaram comprar aquela obra minha naquele ano que eu lancei. Eu falei, não vou vender. Não vou vender porque essa obra... Você já colocou isso na sua cabeça? Isso para uma coisa maior, para um museu, para uma discussão. Sim. Acho que tem que servir como um veículo de educação. Veículo de educação, porque você tem muito isso, né? Tem Você que ter. trabalha muito a questão da educação, né, com os jovens, né? Vários trabalhos seus que a gente vai vendo na sua página, tá lá com a galera, com os jovens, você na rua, nos murais. Exato. Então, você tem muito isso, né? O comprometimento social. Eu criei uma técnica como ativista chamada sinfonia plástica. Que lindo esse Já nome! está explicando, né? Eu queria criar um nome que explicasse. É um maestro que põe um monte de instrumento em volta. Então, é o caos criativo. A grande obra de arte necessita de um caos criativo que vai se organizando. Que também está no Gênesis, da explosão. A única explosão do mundo que existe até hoje é a formação do nosso planeta, nossa existência. A explosão sempre destrói. Existe uma explosão cósmica que criou algo, que é o planeta e a nossa existência, se a gente for pensar. E essas são assim... Nossa, que lindo ouvir você falando assim, sabe? Porque quando a gente lê essas escrituras, né, a Bíblia, a gente não tem esse caminho dessa interpretação que você está trazendo. E tá muito lindo. Eu tô amando, assim. Você devia falar mais sobre isso, porque você está dando a importância, né, pra gente. O quanto é importante ler esse livro, o livro mais vendido, o livro mais importante do mundo, que é a Bíblia, mas é tão difícil olhar para ela e entender aquelas palavras como você está falando aqui. É que a gente tem que olhar para essas coisas, não com um olhar religioso, que é assim, já chega no formato. Você tem que abrir a sua mente e falar, cara, se isso é uma carta, vamos pensar que a Bíblia é uma carta de Deus para o homem. Ali está a psicologia humana. A Bíblia é um livro de psicologia profunda. Isso é uma conversa toda à parte. Sim. Que eu já estudei. Ele está dando dicas do comportamento humano, daquele que escolhe. A humanidade vive com uma dicotomia, a escolha do bem ou do mal. Sim. É uma escolha que todo mundo faz todo dia. O que eu É o escolho? livre-arbítrio, né? Fazer o certo e fazer o errado. O livre-arbítrio, na concepção que eu entendo como uma concepção divina de Deus, é assim. O amor, aí a gente vai entrar num outro sentido. O amor, ele só existe do livre-arbítrio. Se eu tô com você ou com uma pessoa e tudo que eu faço é te controlar e te oprimir, isso não é amor, isso é controle. O amor é aquele que entende o outro, dá o espaço do outro e crescer junto. E o amor é muito difícil de ser entendido. Exato. Né? Por isso que é um tema, né, digamos assim, que Cristo falou tanto, né? É muito difícil entender o amor e viver o amor, né? De fato, entre os irmãos, entre o casal, entre a natureza. Eu acho que é a coisa mais difícil, né? O ódio, guerra, isso tudo a galera tá fazendo, né? Mas verdade. praticar o exercício do amor, gente,
é de uma entrega absurda. É. Nossa, Duda, você... Essa é uma conversa tão profunda, assim, o amor é aquele que protege, é Nossa. aquele que cuida, é aquele que dá o livre-arbítrio para que o outro aprenda por ele mesmo. É aquela coisa, é ensinar o outro a pescar o peixe, não pescar para ele, enfim. Esses são todos pensamentos teológicos Ai, profundos com Duda, prática na vida. quero ver suas palestras, eu quero estar em todas elas, porque você mistura de uma forma tão interessante a arte, a religião, o pensamento, os questionamentos, o social, num tema assim que você abrange tudo isso e consegue falar claramente, a gente entende com uma facilidade boa demais. Parece até que é fácil, sabe? É, Parece até que é e de uma fácil. certa forma até é fácil, é uma escolha, né? Vou fazer o bem ou fazer o mal. Ah, sim. É uma escolha, né? É. E eu acho que é legal até comentar, assim, que você está falando que o meu projeto Doutor Center foi um pouquinho de contramão com a estética normal do americano, porque obviamente eu nasci lá Sim. e vivo num lugar hoje em dia entre Nova York e Miami que na verdade é super internacionalizado, graças a Deus, e tem outros lugares dos Estados Unidos que é muito complicado de viver. Eu não vou viver naquelas regiões, mas assim, o outro projeto que eu fiz muito importante, que eu entrei em muito conflito, foi o projeto dos jovens e o armamento nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Que, Esse eu posso chamar de projeto, né? sim, sim. Esse projeto é gigante também, Duda. É um ato de ativismo também. Eu criei um mural com 30 jovens, Sim. E o mural falava infelizmente, os maiores acontecimentos dos Estados Unidos até então, de matarem gente na escola, enfim, Nossa. todo tipo de coisa, abuso de polícia, enfim, todo tipo de coisa. E criei o projeto e os jovens pintaram e foi todo um trabalho muito forte, porque na época Bloomberg era o prefeito de Nova York, em Jersey era o Fulop e em Newark era o Cory Booker. E eles estavam fazendo uma campanha muito forte para se divulgar. Eu consegui aprovar esse projeto, teve que passar por todo mundo, né? Prefeito, isso, Nossa. aquilo. E assim, aprovaram, liberaram. Eu fiz o projeto, levei esse grupo de jovens dentro da Nações Unidas para ver toda a coleção das Nações Unidas de obras de arte. E, olha, por um momento divino, maravilhoso, estava tendo uma exposição chamada Disarmament. Uau. Que contava, olha, Quanta tá no sincronicidade. tá no documentário, olha, eu levei os jovens, aquilo foi uma coisa genial. Você entra na exposição, tem assim um círculo gigante, do tamanho dessa parede, assim, falando do budget, da grana que é colocada na guerra. E do lado, uma bolinha desse tamanho, assim, ó, na parede, falando da grana que é colocada para fazer campanhas de paz. Nossa. Dali você já vê o shift do mundo, né? A gente tá falando escolher o bem e o mal. É assim, escolher a guerra dá Nossa. dinheiro, entendeu? O armamento dá dinheiro. E o grande problema nos Estados Unidos até hoje é que revólver, bala, todo tipo de armamento dá dinheiro. Então o lobby é muito forte. Então, infelizmente, eu fiz esse projeto, foi super legal. Fiz palestra em diversas universidades, passei o filme. Eu sabia, veja bem, pensamento do ativismo, eu sabia que o mural ia estar num local. Sim. E era limitado. Mas levar isso para outros, o filme podia viajar. Então a gente viajou, fiz um super tour e depois terminamos com um super evento no headquarters do Facebook em Nova York. Nossa. Mais de 1.000 pessoas apareceram, foi maravilhoso. O Facebook entrou por trás para fazer esse evento. E eu trouxe pessoas, médicos que tiravam bala do corpo das pessoas, trouxe os jovens. Uma coisa muito interessante que acontece quando eu estava terminando de fazer... Esses jovens eram você que escolhia? Então, existe um projeto que eu criei para trabalhar o mural e, enfim, um projeto gigante que eu criei para treinar jovens para fazer mural e arte pública, mas esse projeto ele foi além. E então o que acontece? A gente acabou conectando, aconteceu uma coisa muito louca nos Estados Unidos, que os jovens começaram a sair na rua. Quando a gente estava fazendo o mural, eu falei para eles assim, eu quero que vocês pintem uma cena marchando na frente de Washington, porque todo grande causa dos Estados Unidos, as pessoas marcham em Washington, isso vai acontecer. Eu falei aquilo,
em julho, agosto. Ai, você tá muito profético. Eles pintaram no Muito mural. Nostradamus. Pintaram no mural. E depois teve um problema de dinheiro, que a gente tinha que arrecadar mais dinheiro para terminar o filme, para ficar um longa, né? Porque merecia um longo, uma conversa mais ampla. Eles começaram a marchar nos Estados Unidos todinho. E a gente conseguiu colocar isso no documentário. E para mim, assim, o que era? Esse projeto de ativismo é um projeto para dar o quê? O espaço para os jovens expressar. E ali está muito bem documentado como eles se sentem, assim, eu acho que eu e você não passamos isso na nossa geração. A gente ia na escola, bom, se tivesse um problema, um empurrava, rolava um soco, um pontapé, mas assim, hoje eles vivem num regime semi-fechado, né? Ele é como diz, uma prisão, né? Tem que horário disso, horário daquilo, com medo de algo acontecer. Existe nos Estados Unidos, eu acho que infelizmente essa moda foi para várias partes do mundo. Para o Brasil chegou um pouco disso, né? A gente acabou vendo um pouco dessa violência em escolas, enfim. Terrível. E é um fenômeno horrível do século XXI. E os Estados Unidos até hoje, eu acabei de fazer uma outra palestra agora, eu acho que agora tem um pessoal querendo colocar de novo, começou a acontecer coisas nos Estados Unidos de novo, colocar para fazer um tour de novo. E os jovens começaram a me perguntar, e aí, o que foi feito? É horrível, eu tive que dizer, olha, infelizmente, eu não sei nada significativo foi feito para parar com isso até agora. E eu fiz uma confissão, falei, eu acho que a minha geração pisou na bola. A sua geração vai ter que reinventar como é que isso vai ser feito. Porque eu acho que não pode continuar esse tipo de economia, digamos, economia da miséria, economia do sofrimento, né? Não dá. Aí a gente caminha para o apocalipse, continuando na Bíblia. E esse foi um outro projeto de polêmica. Nossa, partido de esquerda, direita. Não, você é de... Eu falei assim, você é de direita, porque você é de esquerda, porque Estados Unidos de direita... Só tem direita e esquerda nos Estados Unidos. Você é de esquerda, porque você não sei... Aí eu falei assim, olha, posso falar uma coisa para vocês? É legal deixar claro isso. O ativista, no meu ponto de vista, ele não tem que casar com nenhum partido político. Sim. Ele tem que casar com a causa. Total. E sabe o que eu falava para as pessoas? Tem família sendo destruída, tem criança morrendo, adulto. Isso é uma causa social e é uma causa de ativista e eu já abracei. Você gostando ou não, eu vou continuar fazendo, making my noise. É o que o seu coração sente. Quando o artista sente isso, essa paixão, né, digamos assim, esse desejo em tocar num assunto, não tem quem pare. Ô Duda, vamos falar do processo criativo e a mente humana? Vamos lá. Porque, vou ler aqui um pedacinho. O Duda vai nos contar a história de como foi trabalhar com o professor Dalton de Luca, amigo do seu tio arquiteto Hélio Penteado, que trabalhou com Rui Otaki e depois com Oscar Niemeyer. E o aprendizado do processo criativo, desenhando com o lado direito do cérebro. Você estava me explicando lá outro dia, né, que cruza, né? Exato. Então fala você, porque eu quero mais aula dessa. Exato. E então, o que acontece? O meu tio fez FAO, né? E o Dalton de Luca era amigo dele. E o Rui Otaki também, fizeram juntos. Que turminha, né? A turminha básica. E aí, quando eu tinha 18, 17 anos, eu já estava estudando arte, fazendo um monte de escola, mas não chegava numa coisa que realmente me tocava profundamente. E um dia, conversando com meu tio, que ele era, sabe, arquiteto, sabe, uns pensamentos muito legais, a gente sempre ia nas bienais de arquitetura, obviamente, no stand do Neymar, enfim, eu achei que ia ser arquiteto primeiro, e, enfim, estava sempre mexendo com essas coisas. E aí, ele fala, tem um curso que você vai gostar, que é desenhando com o lado direito do cérebro. É uma técnica de uma americana que desenvolveu nos Estados Unidos, através de um projeto, e é um projeto fantástico. Eles começaram a estudar o caminho da criatividade e a mente humana. Agora, o curso dá certo para uma pessoa que não quer ser artista, porque o que eles fazem? Bom, vamos lá, começar por esse caminho. Se você desassociar, vamos ver, tem essa garrafa de água aqui, o que acontece com a mente humana? Você olha para essa garrafa e você fala, é uma garrafa de água, uma garrafa de água. Então você começa a querer desenhar ela de uma memória de que é uma garrafa. Então o que o curso faz?
ele começa a te ensinar você desassociar isso e você olha essa garrafa como curva. Segue essa curva para cima, segue, e aí vai mais uma, duas, três, quatro. Você segue as curvas de forma que você está olhando. Então o curso começa a mexer com essas coisas da mente, porque assim, a mente e a memória, elas se confundem. Você estuda muito a mente. Exato. E aí, para mim, começou, eu falei, ai, que genial. E aí o que acontecia? Era muito louco. Quem fazia o curso completo, chegava uma hora ele falava assim, bom, você vai ver que você vai mexer nas tuas coisas, vai reorganizar o teu espaço de uma forma intuitiva, isso vai te ajudar a ser mais produtivo. Uau! E eu fiz todo o curso, olha, e foi genial. E eu aprendi uma coisa muito legal que eu carrego até hoje. Eu trabalho em muitos projetos ao mesmo tempo. E o que eu faço? Eu trabalho, por exemplo, quando eu estou fazendo uma produção em tela, em várias ao mesmo tempo. Eu tenho elas alinhadas destas formas, eu vou andando de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, porque a mente precisa de um descanso. Olha, você faz. Suas telas têm muita. Maioria gigante, né? Grande. Se você ficar só fazendo um trabalho, você vai chegar uma hora, já não sei qual cor eu vou usar, a mente cansa. Se você se distrair, for para lá, para cá, e trabalhar em diversas coisas, você volta a olhar aquela mesma hora que você está trabalhando já com um olhar novo. Então eu comecei a aprender em todos os caminhos de como a mente funcionava no seu potencial. E aí tem outras coisas, né? A mente humana, a memória tem a ver com cheiro, Sim. com paladar. Então, vamos supor que você esquece aonde você está. Ai, como é que é o nome dele? John, Maria, Paulo. Se você entrar no mesmo lugar que teve a conversa e tem o perfume, vem toda a memória completa. O nome dele é João, de Maria, de Paulo, não sei o que, tudo volta. Isso é uma técnica de decoração. Exato. Você usar cheiros para decorar. Exato. Então, você está trabalhando. E aí tinha a coisa mais interessante. Eles fizeram um estudo de epilepsia. E aí perceberam se cortasse o córtex da mente, porque a mente tem os dois lados, né? O lado direito conecta com o esquerdo. Então, assim, eu sou canhoto de pé e de mão. E o lado direito é o lado criativo, intuitivo. O lado esquerdo é o lado racional. É o lado racional, de metodologia. E, na verdade, a gente precisa dos dois, né? Então, o que eles chegaram à conclusão no estudo de epilepsia? Se eles cortassem, eles consideraram um estudo, cortavam o córtex que conectava os dois lados e a pessoa não tinha mais ataque epilético. Sério isso? Mas aí que acontecia, uma coisa mais louca acontecia. O braço, ou um braço começava a funcionar sozinho. Então, a pessoa estava andando e o outro braço abria e fechava a blusa. Tinha vida própria. Tinha vida própria, como se tivesse um possuído. Isso foi feito, foi um realizado? estudo gigante disso. Você vai online hoje em dia, porque hoje, né, os youtubers, você pode achar tudo online. Você for lá, estudo lá direito do cérebro, córtex, vai mostrar um monte de vídeo. Fizeram todo esse estudo. Isso é uma coisa genial dos Estados Unidos, né? Investir em tecnologia, em ciência, neurociência. Então, eles fizeram todo o estudo do desenho do cérebro, então, tudo isso existe. Eu fui estudar tudo isso, porque eu entendi que o mais importante para um artista, além de dominar uma técnica, isso é básico, né? Se você vai ser atriz, você tem que dominar a técnica base de ser atriz. Quando que você se acha você mesmo e faz aquele momento que você... Sim, aquele momento iluminado, assim, que você é diferente. O Michael Jordan. O que faz o Michael Jordan? Ele foi treinar como todo mundo. O que fez um Pelé? Foi jogar bola como todo mundo. O que faz o cara fazer aquilo no campo? É uma combinação de disciplina, de treino, de vontade, mas tem algo a mais ali. Então eu falo, essa é uma coisa que ninguém pode ensinar. Esse algo a mais é uma coisa que você tem que buscar sozinho. Você pode se inspirar em pessoas, em situações, mas você tem que ir atrás disso. E estudando o lado direito do cérebro, essas coisas, eu falei, cara, o caminho é por aí. Existe algum espaço que eu tenho que me achar para que isso aconteça. E isso foi uma coisa genial. E no final das contas, esse estudo do cérebro, eles no final teve que juntar o córtex de novo, porque não tinha essa disfunção, é uma coisa muito louca. Juntaram. Eles tiveram que arrumar uma outra forma de lidar com epilepsia. Não dava para cortar o córtex, porque a pessoa se enforcava à noite. Meu Deus! É como se fosse um possuído. É uma coisa incrível isso. Que loucura! É uma coisa... E é metade do corpo mesmo? Então, e uma parte, um braço mexia e funcionava. Então o cara estava dirigindo, outra mão pegava a direção. Sim, As coisas malucas de filme de terror começou a acontecer. Olha o poder da nossa mente, o poder da mente cérebro. é incrível. Incrível e
essa ferramenta É, córtex com sinapses, isso é uma bomba de é. mistério, assim, né? E o lado criativo é uma coisa... Bom, para fechar isso, porque eu acho que é legal deixar aqui, todo mundo vive com criatividade. Então, entender o lado direito do cérebro e como a criatividade funciona é uma coisa para todo mundo. Todo mundo usa criatividade todo dia para criar soluções, mas algumas pessoas conseguem entender esse processo mais consciente. Mas vale a pena para todo mundo isso. No final das contas, quem fazia o curso de desenho, desenhando com o lado direito do cérebro, saía desenhando. Até a pessoa que não sabe desenhar nada. Porque ela conseguia passar por um treino, ela separava a questão da memória com o que ela estava vendo ali. Quando você vai desenhar, você trabalha a linha. Então, assim, desassocia. Você não está vendo uma cadeira, você não está vendo... Nossa, eu amei. E E Duda, esse curso ainda existe? Olha, eu acho que existe, eu não sei. Eu fiz isso quando eu tinha 21 anos de idade, antes Meu de ir Deus, embora. eu fiquei alucinada em É, fazer isso, porque olha que mexida você dá no... E o cérebro, ele tem esse poder, né? Quanto mais coisa, informação você vai colocando, é como se fosse elástico, né? Ele vai assimilando. Você parou, ele vai atrofiando. exatamente. Então, imagina esse curso de você olhar com uma outra perspectiva, né? Exato. Né? A garrafa de água, você deu o exemplo completo, assim, que deu pra gente super entender. Então, você não olha a garrafa, eu achei fantástico. Você não chama isso de garrafa. Então, Isso é um objeto que você vai seguir a linha. e desse treino, digamos, te trazer uma reorganização até estrutural na vida, né? Como você disse, na casa. Você sentiu isso? Eu reorganizei coisas e exatamente o que acontecia. Bom, vamos lá. O lado direito e esquerdo do cérebro, o lado direito do cérebro, quando ele está bem ativado e você começa a entender ele começa a reorganizar as coisas de uma forma subconsciente. É incrível isso. E Sensacional. potencializa a sua energia, a sua forma de fazer as coisas de uma coisa muito mais produtiva. Você entende como a gente usa? A gente não usa o cérebro. Essa máquina. Essa máquina a gente não usa. A gente usa muito bem o corpo, né? Muita ginástica, muitas práticas, yoga, muitos estudos em cima da anatomia do corpo, que é fantástico. Mas o cérebro. Mas Olha também, isso que você então, mas fala. também tem essa relação. Acho que agora, uma das coisas que eu mais gosto com o avanço da ciência, tem também a coisa da adrenalina, das substâncias do corpo que você faz com Sim. energia, que é muito bom para a mente. As Sim. pessoas às vezes pensam que, fazer isso porque... Não, não, o exercício para você é uma coisa fantástica para a sua sobrevivência como ser humano, Sim. para o seu próprio cérebro. Exatamente. Entendeu? Então, as E endorfinas de e tudo fato é. isso. E de Exato, fato é. exato. O cérebro é a máquina mais potente, é uma coisa, né? É incrível. Eu sou fascinada. O cérebro tem o Sou potencial fascinada. de potencializar a nossa energia, né? Sim, De exatamente. gastar ela, de não Porque gastar. dependendo do seu clima, do seu astral, você faz uma ginástica ou você liga a TV e pega uma pipoca, Exato. né? E é o cérebro, né? E essa é a energia que ele te dá, né? Então, esses suplementos que hoje em dia todo mundo tem usado para o cérebro, né? O Q10, algumas coisas, a creatina também. Então, isso tem ajudado muito, principalmente as pessoas que já passaram dos 40 e 50, assim. A coenzima Q10 é fantástico, junto com a creatina. Aí tem outro lá, é difícil decorar agora os nomes. O treonato, também muito importante. Então, quando você ativa, eu sou assim. Se meu cérebro está calminho, não consigo sair de casa. Então, eu preciso de um gás, de uma energia, uma inspiração, né? Ou Exato. você vai sair para assistir um espetáculo, cinema, uma obra, encontrar amigos. Mas vem desse intelecto. E aí eu acho que assim, você tem que pensar o que eu tenho que fazer para estimular o meu Exatamente. cérebro e a minha criatividade. Aí tudo vale. Imagina Quando que eu você. acordo? Quando que eu vou dormir? Qual é o pico do dia que minha criatividade acontece? Todo mundo tem um pico do dia que a Sim, criatividade eu tenho. acontece.
Agora eu vou falar uma coisa mais interessante. Agora você está me lembrando. Outras coisas do estudo que aparecia é o seguinte. Aí você vai saber. Quando você entra no estado criativo, você perde a noção de tempo. É uma delícia. E por isso, agora você vai gostar disso. É uma delícia. Essa é para você e para todo mundo que é artista. Por isso, e quando você está trabalhando, eu sempre falo para as pessoas, qual o meu maior problema? Se chama o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa para o artista. Porque quando o artista entra no estado criativo profundo, quanto que vai demorar para você criar aquilo? É 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Você não sabe. Sabe, me E interessa. quando você entra naquele estado criativo, você perde a noção de tempo. Só que como o mundo funciona o tempo, com a hora de comer, a hora de Sim. acordar, a hora de não sei o quê. Aí corta, né? E corta. E alguns processos criativos não podem ser cortados. Então, para todo Exatamente. artista que existe, aprenda a entender o seu momento criativo e seja, assim, protetor daquilo. Não, e é de um prazer inenarrável quando você atinge esse estado, né? É um estado até que você falando assim, eu fui trazendo memória lá da escola que eu fiz com Antunes Filho, do nosso grupo, porque você chega nesse momento, você tem lá o insight, aí você entra nesse transe que não é um transe, você está totalmente conectado e ligado. Exato. Você consegue se ver, né, na arte da interpretação. Acontecia isso comigo. Eu saía, eu me via jogando, né, sabendo exatamente o que eu ia fazer para fazer a pessoa chorar ou se comover mais. Não tem aquela coisa, você saiu, perdeu o controle, tá, como é que tá tomado. Isso não é legal. Então, aí você entrou no estado supremo da criação, que é o quê? Pegou toda a sua técnica, naquele momento ela desaparece. E aí Cara, é você entra no estado fantástico. total, consciente, Nossa, subconsciente, é uma viagem e a prazerosa. verdadeira Luciana Venamini aparece, e daí aparece o estilo que eu falo. Olha que O estilo fantástico. do artista, ele só aparece, porque assim, eu sempre falo às pessoas, as pessoas acham que fazer arte eu copio uma maçã, copio qualquer coisa. Eu Sim. falo, não, você virou um grande copiador, você é um cara que master uma técnica, você é um cara que conseguiu, mas isso não é ser o artista. O artista não é aquele que copia, o artista é aquele que cria com mestria. E para fazer isso, ele tem que acessar o seu estado. Mesmo tendo as referências, né? Sim, mas eu acho que Que não é usada para copiar. Exato. Como dizia o próprio nossos avisos, não existe nada novo Sim. na Terra, né? No livro de Eclesiastes ele fala, não existe nada novo na Terra, tudo já existe, não é isso. A gente é um processo de aprendizado, você tem que estudar, eu acho que a pessoa tem que estudar, entender. Na minha área eu estudei muito história da arte. Então, assim, mas não é isso. Eu não sou um copiador do outro. Chega um momento onde o Duda encontra o Duda. Sim. É o momento que Da ele sua entra, genialidade, ele entra naquele né? estado. E quando eu tô Sim. falando Duda, onde um artista se Sim. encontra como artista, que ele pega toda a forma, toda a que ele entendeu e Toda eu falo, aquela técnica, momento... toda aquela mochila que ele foi colocando informação. Exato. Aí, de repente, naquele momento... Ai, cara, como é bom isso. É o momento Michael Jordan, é o momento Pelé. Gente, É o momento divino da eu criação. só tive isso lá com Antunes Filho, lá no CPT, lá na escola. Aí você aprendeu o desenhando com o lado direito do cérebro para você. Ele conseguiu levar no estado. Eu acho que esse é o meu maior interesse. É pegar as pessoas, quando eu estou fazendo assim orientações para jovens, eu falo para ele, você aprendeu tudo isso, a técnica está boa. E aí, quem é você? O que a sua obra de arte fala? Nossa. Porque assim, chegar para uma pessoa, eu sou artista, isso existe muito hoje em dia, né? Sim. A gente está agora num momento louco com a tecnologia que eu chamo a geração collage. Tudo é uma colagem. Então, assim, a pessoa não lê um livro em profundidade. Tudo é collab. Tudo é um collab. Você vai pegando e cola e pum. Aí. Então você tem Mickey Mouse, pink, amarelo, o pós-pop da Disney, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falo pro cara, vem cá, do que é sua? O cara chega, olha aqui minha arte. Aí eu olho e falo assim, do que ela fala? Qual que é o seu pensamento filosófico por trás da sua arte? Aquele que não sabe responder nada disso não entendeu o que a arte é. Que difícil. Ele está interessado em quê? Em difícil. Coisas visuais. Uhum.
Que é ou só sei lá, impactar, né? coisas pelo visuais. visual. Ele não entendeu o grande propósito da arte, Que é é um o quê? tesão, né? Vamos É, combinar que é é achar... maravilhoso. Quando você acha essa... Você dá esse clique, assim, é maravilhoso, né? Aí é o momento ahá, o Aff! momento ahá, Ah, o adorei! momento divino, o momento que É, você se encontra. nossa, e são fagulhas, né? E Exato, é esse momento que dá um prazer tão gigante pra gente, o artista, né? É aí que faz a continuação do nosso trabalho, que a gente exato. quer sentir aquilo novamente. Quando você acha esse momento, aí é o Impressionante. momento que você se acha. É, Você acha o nossa, é momento que de uma você se acha. segurança, é de uma E aí força. você... Aí a Você pessoa... fica Qual que é gigante. o seu estilo? Aí você tem que falar assim, o meu estilo é Luciana Vendramini. Qual é o meu estilo? O meu estilo é estilo Duda Duda Penteado. Penteado. Ô, Entendeu? Duda, olha só, eu vou gravar 2 episódios com você. Perfeito. Porque ter você aqui no Brasil é raro. Você não falou que vai fazer aqui no Brasil, mas nós vamos falar no próximo episódio sobre saúde mental no impacto da tecnologia nas mídias sociais. E vamos falar da arte e tecnologia, metaverso, inteligência artificial, NFT. Tudo que o Duda está preparando e vai contar pra gente no Perfeito. próximo episódio. Um beijo para você.